Nós estivemos de manhã falando um pouquinho sobre vencer gigantes, aproveitando o tema das Olimpíadas, mas eu disse que hoje à noite o papo seria outro. A gente conversaria, refletiria sobre uma outra coisa, sobre a espiritualidade de Jesus propriamente. Eu gostaria de refletir com vocês nessa noite. E para isso eu vou pedir que vocês abram ou acessem a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 27. Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós leremos a partir do verso 27. Lucas 5, verso 27. Até o 32, e diz assim a palavra de Deus: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus e disseram: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Em algumas traduções, pessoas de má reputação. Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Vamos orar? Deus, nós te pedimos que o Senhor continue conosco nesse momento de celebração, onde nós, a partir desse convite que nós fizemos no nosso íntimo, para o seu Santo Espírito, que Ele sopre com a sua palavra, com o seu discernimento, com a sua sabedoria, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos dizer, para sermos transformados diante daquilo que o Senhor quer fazer em nós, para que nós possamos de fato avançar diante do caminho que o Senhor nos chamou, como discípulas e discípulos de Jesus, o seu Filho, para seguirmos. É no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Eu não sei se você é como eu, mas eu fico às vezes um pouco espantado, assim, com as pessoas com que Jesus se senta para comer. Pessoas consideradas, no mínimo, um pouco desajustadas. Sabe, de qualquer forma, é conhecimento bíblico a partir do Evangelho, quando a gente lê, de que Jesus, ele anda com pessoas consideradas pelos religiosos da época como más companhias. Então eu não sou o único, de fato, a ficar surpreso. Os próprios fariseus, eles fazem essa pergunta aos discípulos de Jesus, como nós lemos: Por que vocês comem, vocês e o seu mestre, vocês comem com publicanos e pessoas de má reputação e pecadores? E essa é uma história extremamente interessante, curta, mas interessante, uma história que aconteceu num lugar chamado coletoria. Você pode imaginar mais ou menos o que é esse lugar. É o lugar onde os impostos eram coletados para o Império Romano. Porque Jesus, ele viveu em uma época em que seu povo servia, dominado por o Império Romano. E os grandes impérios sempre se sustentaram na história a custas do trabalho e do suor dos povos dominados. E não era diferente aqui na época de Jesus. Não era diferente. Nas grandes cidades e nas cidades de porte médio havia uma coletoria. O que era isso? Esse lugar onde os moradores daquela região, ou de uma cidade próxima, ou até mesmo de uma aldeia vizinha, iam semanalmente pagar os seus impostos para o imperador romano.
E você pode imaginar, então, com isso, que a coletoria não era um lugar de muitos amigos. A coletoria não era um lugar que a gente ia para se encontrar com alguém e bater um papo, como a gente vai num banco de uma praça, ou ia, como a gente faz em alguns lugares. A coletoria era aquele lugar justamente não desejado, sabe? O lugar para onde você ia com uma obrigação, porque se você não pagasse o imposto para o imperador, você sofreria consequências, você provavelmente poderia ser preso e poderia inclusive até ser morto. Todo mundo tinha que ir para esse lugar, a coletoria, toda semana, semanalmente, para pagar os seus impostos. Não com um sorriso no rosto, mas com uma angústia, sabe, com uma frustração, porque somente quem trabalha sabe quanto custa o suor para a gente conseguir dinheiro para comprar o nosso pão, para realizar alguns dos nossos sonhos. Então a coletoria ela não era um lugar de se fazer amizades, mas curiosamente a coletoria foi o lugar para o qual Jesus se dirigiu para fazer um amigo. Porque esse texto, ele está falando da vocação de um homem chamado Mateus, do chamado que Jesus faz a esse homem chamado Mateus, se você preferir, como está no texto, Levi, o seu nome em hebraico. E esse texto fala justamente desse chamado, porque Jesus, no início do seu ministério, ele chama alguns meninos para acompanharem a sua caminhada, para serem seus discípulos. Alguns jovens, Jesus aparece como um mestre de Israel, um mestre em Israel. Por mais marginal que seja, Jesus ainda assim era considerado um rabi. E o que os mestres faziam naquela época, antes de qualquer coisa, era justamente chamar, sabe, meninos que aprendessem a interpretar a lei de Moisés, na sua própria tradição, dentro do judaísmo. E os mestres, dependendo da reputação que eles tinham a capacidade de escolher os considerados melhores jovens, os mais destacados, entre todos aqueles que tinham, ou eram considerados que tinham a capacidade maior para interpretar as Escrituras, a lei de Moisés e os profetas. Meninos de periferia, desde que o mundo é mundo, não eram chamados para serem seguidores desses mestres. Eles não tinham muitas oportunidades e por conta disso não eram selecionados. E quando Jesus surge como mestre, Jesus vai exatamente a esses lugares periféricos do império. Ora, o próprio Jesus era um homem de periferia. Esses lugares, Galiléia, Samaria, Judéia, essa região que compõe hoje aquilo que nós chamamos de Palestina, era o cenário para o império de uma religião periférica. E mesmo nessas regiões periféricas existiam os lugares mais qualificados e os lugares menos qualificados. E quando Jesus chama os seus aprendizes, os seus discípulos, Jesus vai para esses lugares menos qualificados. E é interessante isso, pensar que Jesus, sendo Ele o próprio Deus, se humaniza e vai para os lugares menos esperados para fomentar no coração daquela gente a crença de que eles também podem aprender. Tem muita gente que cresce ouvindo, e nós falamos isso pela manhã, sabe, você não é bom o suficiente, você não vai aprender, você nunca vai dar certo, você nunca vai funcionar, esse mundo não foi feito para você, essa vida não foi feita para você. A gente citou aqui alguns esportistas das Olimpíadas de manhã que ouviram, esse esporte não foi feito para você, esse esporte não foi feito para o seu corpo. E parece que Deus às vezes então se encarrega de ir nesses lugares e mostrar para essas pessoas que ouviram tantas palavras de rejeição, tantas palavras de violência, que elas podem sim aprender a ser gente de um outro jeito e a realizar os seus sonhos. Mas um dos lugares em que qualquer mestre evitaria para chamar seus discípulos, seus aprendizes, seria a coletoria. Por quê? Porque os publicanos,
que eram justamente os coletores de impostos, eram meninos, jovens, que trabalhavam não para o próprio povo, mas trabalhavam para o imperador romano. Então os publicanos, esses coletores de impostos, esses meninos como Levi, eles eram vistos como traidores da pátria, traidores do povo de Israel, porque apesar de fazerem parte do povo de Israel, eles na verdade extorquiam o povo recolhendo impostos para entregar para o imperador, para César. E diz também a história que alguns deles se aproveitavam da situação para colher mais do que o imperador pedia, justamente para guardar um pouco para si. Então você pode imaginar mais ou menos a reputação que eles tinham no meio do povo, o carninho que eles gozavam do povo de Israel. Mas Jesus vai para essa coletoria, e dessa vez não para pagar o seu tributo, coisa que provavelmente Jesus também fazia. Mas Jesus vai dessa vez à coletoria para chamar um jovem. Tem um menino ali, chamado Levi, chamado Mateus. Ele se aproxima de Levi e diz assim: siga-me. E o texto diz que como num salto, ele se levanta e começa a seguir Jesus. E eu não sei se vocês conseguem entender justamente porque esse menino salta e se levanta imediatamente para seguir esse mestre. É porque essa é a oportunidade de se livrar de um estigma de traidor que ele carrega. É a oportunidade de ele ser reconhecido como um seguidor de um mestre de Israel. Essa é a chance que ele tem para mudar de vida. Essa é a oportunidade de ouro da vida dele. Sabe quando aparece uma oportunidade de ouro na sua vida? Não sei se você já viveu isso. Uma oportunidade que aparece que você tem que agarrar. Eu me lembro que eu estava defendendo um mestrado com muito pavor. E um dos júris, quando acabou a defesa do mestrado, me chamou e disse assim: você quer fazer doutorado em Paris? Eu estava no sul da França. Você quer fazer doutorado em Paris? Aí eu falei: aonde? Na Escola de Altos Estudos, eu posso te orientar lá. Naquele momento, foi uma oportunidade de ouro, porque para ingressar numa universidade, num processo acadêmico, para doutorado, você precisa, a primeira coisa, ter alguém para orientar o seu projeto. E eu já tinha alguém que eu nem tinha projeto, mas que queria me orientar. Aquela foi uma oportunidade de ouro. Foi assim que eu fui para o doutorado e dei um salto. Foi uma oportunidade que eu tive que agarrar. Eu e meu amigo, que também foi chamado, a gente disse, a gente precisa agarrar essa oportunidade. Depois a gente teve que fazer todo o processo de ingresso acadêmico, administrativo, que a gente não sabia nada de como era na França, mas a gente foi, porque quando na vida eu iria imaginar que eu teria uma chance dessa. E é mais ou menos o que está acontecendo aqui com esse rapaz, com esse Levi. É o que acontece também com os outros meninos que Jesus chama, quando ele chama os pescadores, eles largam tudo, saltam dos barcos e vão. É o que acontece quando ele chama dois irmãos que faziam redes com seu pai. Eles largam tudo, vão, e o pai não reclama. Porque ser aprendiz de um mestre em Israel era uma das coisas mais fascinantes que podiam acontecer àqueles jovens, àqueles meninos. Então aqui tem um menino, Levi, um coletor de impostos, considerado um traidor, um homem que não gozava de uma boa reputação entre o seu povo, entre os seus, mas Jesus é Jesus. Jesus é Jesus e Ele vai atrás de gente que a gente nem imagina que Deus vai atrás. Porque Jesus é a expressão desse Deus, sabe? De um Deus que vai buscar uma gente de que a gente quer distância, às vezes, nas leituras que a gente faz. Jesus é esse Deus que vai buscar esse tipo de gente que a gente não quer se aproximar. E aqui tem esse menino, Levi salta e começa a seguir o seu mestre. E parece que essa convocação que Jesus faz a esses homens, ela vai tão profundo na alma, de Levi, que Levi, depois que foi chamado, ele resolve oferecer um banquete para Jesus. Ele dá uma festa, ele convida pessoas, ele enche a sua casa. E tem um fato interessantíssimo aqui no texto que a gente leu, que eu não consigo entender direito, mas Jesus está ali, curiosamente, alguns religiosos
também estão. Fazendo o quê? Eu não sei. E não é que os religiosos não possam participar de festas, não é isso. É que esses religiosos não gostavam de algumas pessoas, ou especificamente das pessoas que estavam frequentando aquela festa. Era uma festa na casa de Levi, o coletor. Então pensa comigo, é uma festa na casa de um coletor de impostos, e quais pessoas estariam ali naquela festa? Pessoas como Levi, provavelmente seus amigos. Uma festa de coletores de impostos, ou seja, uma festa cheia de traidores. Uma festa cheia de gente que, como Levi, não gozava de boa reputação para esses doutores da lei, esses mestres da lei, os fariseus. Era uma festa estranha, com gente esquisita, sabe? Eles estavam ali com esse povo estranho para eles. E o que esses religiosos estão fazendo ali, sabe, com essas pessoas do tipo que eles não gostam? O que os religiosos estão fazendo ali, se o Levi é um camarada que não é bem quisto, que não é bem visto? O que os religiosos estão fazendo ali acerca de ver uma festa em que o convidado principal também é visto com desconfiança sobre eles, porque eles sempre se perguntam sobre Jesus. Quem é esse que come com publicanos e pecadores? Quem é esse que recebe esse tipo de mulher? Quem é esse que diz que tem poder para perdoar? Então, se o olhar deles acerca de Jesus era um olhar de desconfiança, se eles se consideravam tão bons na sua caminhada, se eles se consideravam tão especiais, se eles eram tão santos, o que eles estão fazendo aqui nessa festa de gente esquisita? Eu não consigo entender esses religiosos, ainda que eu seja um. Isso não é uma crítica a um terceiro, tá? É uma espécie de autocrítica que a gente precisa fazer. Essa gente que tende a achar que é melhor do que as outras pessoas, porque frequenta um tipo de ambiente, porque vive um tipo de moral, porque subscreve um tipo de ética, porque vive num tipo de religião. Sabe, a gente precisa conversar sobre isso às vezes. A gente precisa conversar sobre isso. Que negócio é esse de que, porque nós somos pessoas religiosas, nós às vezes nos tendemos a nos considerar melhores do que outras pessoas? Que coisa esquisita é essa? Que coisa esquisita da gente achar que a gente pode olhar para a história alheia e fazer juízo dessa história sem a gente saber quem de fato essas pessoas são. A gente estava falando aqui de manhã sobre a lutadora de boxe que é mulher e que foi tida como homem. Mas nasceu como mulher, vive num país em que não pode ser, não existe, não pode existir, na verdade, homoafetivo. Não pode existir mulher trans, homem trans. E nasceu como mulher, representa o seu país como mulher, mas tem, por conta da sua aparência, um julgamento de gente estranha, esquisita, que mostra muito do nosso preconceito em relação às pessoas que são criticadas, que estão por trás dos nossos preconceitos, que são as pessoas trans, mostra um pouco da nossa homofobia. Às vezes, isso aqui eu não estou falando para provocar ninguém, eu estou falando como uma autocrítica que a gente precisa fazer. Porque Jesus, Ele nunca se alinhou com esse tipo de postura. Não estou dizendo que Jesus aceita tudo e qualquer coisa. Eu estou dizendo que Jesus nunca se alinhou com esse tipo de postura, com esse tipo de pensamento. Jesus nunca financiou um comportamento de gente que achava que a proximidade de Deus dava a si o direito de se distanciar dos outros. Jesus nunca financiou isso. Eu fico imaginando a cabeça dessas pessoas que não fazem parte de grupos religiosos, a cabeça dessas pessoas que não fazem parte de guetos religiosos, pensando, ora, se aproximar de Deus significa se distanciar dos outros, por que então se aproximar de Deus e perder todos os meus relacionamentos, já que a minha vida é tecida aqui nessas relações?
Eu fico pensando como é a cabeça dessas pessoas, porque eu não sei, eu sou um garoto de igreja, eu cresci na igreja. Mas a gente precisa entender como o outro lado pode pensar sobre aquilo que a gente julga, sobre aquilo que a gente faz. Será que não faz sentido a gente aprender como João, na sua carta, lá no capítulo 4, que fala que a gente só pode amar a Deus se a gente amar o nosso próximo, e se a gente consegue enxergar a face de Deus somente quando a gente enxerga a face do nosso próximo? Será que isso também não dá sentido para a nossa vida? Se aproximar de pessoas para entender um pouco mais, inclusive, sobre o nosso próprio Deus, que ama essas pessoas, que criou essas pessoas, que são ou que vivem diferentes de nós. Os religiosos dos dias de Jesus, pelo menos, eles não conseguiam conceber esse negócio, não. Não todos, obviamente, mas aqueles que se propunham como um modelo de religião, eles tinham muito problema com essa espiritualidade de Jesus. Eles tinham muito problema. E sabe o que é engraçado? Ainda assim eles estão na festa de gente estranha. O que eles estão fazendo na festa? É estranho, é estranho. Porque pensa comigo, o meu tempo, o seu tempo é um negócio raro, caro para a gente. Né? A gente não tem tempo para desperdiçar. A vida passa num piscar de olhos, a gente estava falando nisso depois do almoço. Né? Quer dizer, a gente só percebe quando os nossos filhos cresceram, quando a gente olha para os filhos dos outros com as mesmas idade e olha para eles e fala, nossa, que enorme. Os nossos também. Né? Quer dizer, a vida é preciosa, ela vai passando muito rápido. Uma coisa que dá indicação, sabe, de que a gente está perto do fim, às vezes, seja uma idade que a gente coloca na cabeça, que isso faz com que a gente esteja perto do fim, seja uma doença, alguma coisa que a gente passa, não sei, que nos acomete. E aí a gente faz um exercício para a gente reinterpretar e ver como a vida passa rápido. A gente precisa entender que a vida é maravilhosa e aproveitá-la na maior intensidade possível, porque a gente não quer perder a vida é preciosa. E eu fico perguntando aqui se a vida, que é preciosa, que é cara, que é rara, que é maravilhosa, por que gastar tanto tempo cuidando da vida alheia? Sabe? Frequentando festas que não são para você. Entrando em jantares nos quais parecem que o único papel que a gente vai desempenhar é ficar fiscalizando os outros. Por que estão? Por que não estão? Quem são? Por que se sentam assim? Por que se comportam assim? Ora, vai na casa do Levi, quem quiser ir na casa do Levi. E Jesus foi convidado. E ele está dando um banquete para Jesus. E a forma do Levi agradecer a Jesus pela honra de ter tido a oportunidade de se tornar um discípulo, um aprendiz. Está no começo, nem sabe o que isso significa. Mas ele pôs a mesa, ele fez um banquete e ele deixou a porta aberta. Entram os amigos de Levi e entram quem quiser entrar, como era a cultura da época, daquele tempo. Né? E entra, inclusive, uma gente que só está lá para cuidar da vida alheia. A gente precisa fugir desse lugar, sabe, de ser gente que se apresenta para cuidar da vida alheia nos lugares. Tem coisas mais importantes para a gente fazer, tem coisas mais importantes para a gente se preocupar, tem coisas mais importantes para a gente fazer com o nosso tempo, para a gente pensar. Tem coisa que vale mais a pena do que a gente entrar em ambientes para a gente dizer assim, ora, se não é o coletor de impostos que está aqui, né, ao lado de Jesus, olha lá, e ao lado de pecadores, de gente de má reputação. Eu fico imaginando que Jesus sabe quem está jantando com ele sabe. E o texto diz que tinha muita gente comendo com eles. Havia muita gente, publicanos e outras pessoas, que são chamados pelos líderes religiosos de pecadores. Mas os fariseus, aqueles mestres da lei, dessa facção, como diz o texto, que são da mesma facção, os fariseus e os mestres da lei, eles perguntam aos discípulos de Jesus, por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E essa pergunta é uma pergunta extremamente interessante nesse texto. Porque por mais do que uma pergunta,
Na verdade, o que está acontecendo aqui é um estabelecimento de um paradigma. Essa pergunta foi feita várias vezes para Jesus nos evangelhos. Por exemplo, quando Jesus contou aquelas 3 parábolas que estão lá em Lucas 15, a parábola da moeda perdida, a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo. Quando Jesus contou essas 3 histórias, ele conta para responder a mesma pergunta: por que você come com publicanos e pecadores? A pergunta que essa gente que se acha melhor faz para si, faz para Deus e faz para o mundo é: por que Deus? Por que Deus? Por que esse tipo de gente? Por que essa gentinha? Esses religiosos não conseguem entender que o Deus de Jesus está querendo revelar para a humanidade uma coisa ou outra. Essa gente não consegue entender o paradigma de Jesus na construção da sua espiritualidade, porque o que está acontecendo aqui na casa de Levi, na verdade é um milagre. É um verdadeiro milagre. Essa festa é uma festa que tem em torno da mesa publicanos e pecadores. E deixa eu tentar explicar, então, a terminologia dessas 2 palavras aqui que estão propostas no texto. Bom, na verdade, publicanos eu já falei para vocês. Os publicanos eram esses homens, esses coletores de impostos, que faziam parte do povo judeu, mas que arrecadavam para si, para o imperador, impostos, e os judeus, então, os consideravam como traidores da pátria de Israel. Mesmo que todos os judeus entregassem os impostos, eles tiravam dinheiro dos seus irmãos para pagar tributos a César. Essa era a lógica. E os pecadores, quem são? Porque o texto diz publicanos e pessoas, e outras pessoas, e pessoas de má reputação, ou pecadores. No contexto de Jesus, a palavra pecadores, ela não era usada no mesmo contexto que nós utilizamos hoje. Por exemplo, hoje, sobretudo nós, dentro de uma religião, dizemos coisas do tipo: nós somos todos aqui pecadores e pecadoras. A gente diz isso, não é? E de fato nós somos, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra isso. Se assumir como um pecador, como uma pecadora, não é entregar um atestado de vergonha, de ser uma pessoa diferente entre pessoas que são perfeitas, não. Para a gente sabe muito bem que ser um pecador, ser uma pecadora é uma descrição da nossa realidade. João disse também lá na sua carta: se você falar que não é pecador, você é mentiroso. É mentiroso. Né? Então, ou seja, o que a gente está querendo dizer quando a gente diz que a gente é pecador, hoje, a gente diz a gente erra, a gente falha, a gente é atravessado por um mal, e a gente tem problemas com isso. Estou certo ou estou errado? Eu imagino que num ambiente como esse, aqui, que é uma igreja, ninguém tem muita dificuldade de admitir que é um pecador, que é uma pecadora. Até porque qualquer pessoa que dizer para si assim: eu não sou pecador, ela vai ser vista com uma desconfiança, porque a gente não precisa conhecer ninguém para saber que as pessoas enfrentam os mesmos dilemas que nós enfrentamos, né? E que nos atravessam, e que respondem a esses dilemas de maneiras diversas. A gente se conhece, ponto final. Todo mundo sabe aqui dos seus vacilos, das suas falhas, das suas vulnerabilidades que vão atravessando a nossa existência. Não é? Quer dizer, eu conheço as minhas, vocês conhecem as suas, e isso é suficiente para a gente ter essa constatação: nós somos todos e todas pecadores. Mas no contexto de Jesus, a palavra pecadores não era uma qualificação universal, igual a gente entende hoje. Pecadores era uma palavra que era usada de maneira vexatória para desqualificar algumas pessoas. E nesse cenário do tributo, do pagamento de impostos, sabe? Do imposto que era devido, pecadores eram os devedores de impostos. Pecadores, nesse contexto, eles eram homens e mulheres que deviam pagamento do tributo ao César.
que não faziam. Esses eram os pecadores. Então, não tem a ver aqui no contexto com essa convicção de que nós somos falhos, mas tem a ver com o reconhecimento de que há uma dívida de um tributo a ser pago. E existiam judeus assim, que os fariseus também criticavam. Se você pega Pedro, que foi chamado nesse texto, nesse capítulo, logo um pouco antes de Levi, Pedro ele era um zelote, ele era de um projeto político radical que era totalmente contra ao império e provavelmente não pagava imposto. E ele está lá nesse jantar, porque ele foi chamado momentos antes por Jesus, antes de Jesus chamar Levi. Ele está lá nesse jantar, juntamente com os publicanos e Jesus e os coletores de impostos. Então ele faz parte dessas pessoas que devem o imposto, que não pagam imposto e que são vistos também pelos fariseus, por serem de um partido político religioso diferente deles, como pecadores. E o que o texto está dizendo para a gente então é o seguinte: quando Jesus vai para a festa na casa do Levi, ele reúne publicanos e pecadores. Vejam o que ele está dizendo, ele coloca na mesma mesa cobradores de impostos e devedores de impostos. E os fariseus, eles estão assim, estupefatos, porque eles estão dizendo, por que ele se senta com esse povo e o contrário desse povo? Porque ele se senta com publicanos e pecadores. Olha que coisa interessante, o texto está dizendo aquilo que os mestres da lei não conseguiam entender, é que Jesus faz o que faz, porque a jornada de Jesus se propõe para ser uma jornada de reconciliação, de aproximação dos opostos. Isso é emblemático no cenário do texto, porque quem eram essas pessoas que faziam parte desse terceiro grupo, os fariseus? Quem eram os fariseus? O partido farisaico, que era um partido político, religioso, muito mais religioso do que político, mas também tinha essa função política, foi um partido que surgiu no cativeiro da Babilônia, com uma intenção muito legítima e muito nobre, que era, no período do exílio, quando o povo estava justamente sobre o Império Babilônico, lá atrás, no Antigo Testamento, eles tomaram a função de guardar, porque estavam longe da sua terra, a sua tradição, a tradição do seu povo. Então os fariseus, desde o início do cativeiro da Babilônia, se propuseram como essa gente no exílio, distante da sua terra, distante dos seus costumes, distante do seu povo, essa gente que preservaria com as construções das sinagogas que começam a aparecer nesse período do exílio, como espaços de manutenção da cultura judaica, para conservar a tradição da cultura judaica, que é muito bonito, mas que com o passar do tempo, esses homens que representavam não a totalidade do povo, porque era um partido, eles foram se transformando nesse retrato de quem mede os outros a partir de si. O nome fariseu, inclusive, significa separado, segregado. O que é interessante como contraste aqui com o modelo de espiritualidade que Jesus está propondo nessa mesa, de juntar os cobradores e os devedores. E vejam, não se espantem, a palavra diabo, que vem de diabolos, etimologicamente significa desunião, aquele que divide, aquele que se fecha sobre si e não consegue se aproximar. Diabolos é aquele que impede a conversa, aquele que impede a troca e se personifica, se tornando uma identidade fechada, que não consegue se aproximar de ninguém. Dá para entender a mentalidade dos fariseus? Eles acreditavam que de alguma forma, para aqueles que estivessem bem com Deus, ou para que eles estivessem bem com Deus, eles precisavam estar distante daqueles considerados traidores e de pessoas pecadoras. E a pergunta é, se na nossa cabeça,
para a gente estar bem com Deus, a gente precisa estar distante de pessoas pecadoras. Quem vai sobrar nesse mundo para a gente se aproximar? Quem vai sobrar? Só vai restar um, e cada um por si. E que não vai passar de um arrogante, míope, que não consegue enxergar a sua própria condição de pecador. E esse é o perigo dessa espiritualidade que se propõe à distância, ou que se faz na distância dos outros, julgando que os outros seriam sempre errados. Jesus está mostrando aqui nesse texto algo revolucionário para a religião, para a religiosidade. O que Jesus está fazendo é reunindo publicanos e pecadores. Jesus está se aproximando de cobradores de impostos e de devedores. O que ele está fazendo é mostrando para essas pessoas, como diz o apóstolo Paulo em uma das suas cartas, que o ministério de Deus em Cristo e, consequentemente, o ministério da igreja é o ministério da reconciliação. Porque Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo e reconciliando todas as coisas umas com as outras, não lhe imputando os seus pecados, como diz o texto da carta de Paulo em Coríntios, e pôs em nós a palavra de reconciliação, 2 Coríntios, ou em Colossenses, que Deus diz assim, porque o Paulo diz assim: porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue versado na cruz. Estabelecendo a paz, reconciliando, estabelecendo a paz. Por quê? Por que a gente se envolve com um ímpeto de justiça farisaico na festa dos outros? Por que a gente tem um ego tão ferido? Se o nosso ministério é o ministério da reconciliação e chamar essas pessoas também para participar da mesa de Jesus. E Jesus vai fazer o que quiser na vida delas a partir do momento que elas se entregarem. Por que o nosso mestre janta com publicanos e pecadores? Por quê? Porque Jesus está engajado nessa tarefa de reconciliar histórias, de reconciliar pessoas. Jesus, ele veio engajado num projeto de fazer justamente com que essas peças que se desencaixaram se tornem um grande mosaico na história da humanidade, para que essas pessoas se reconectem, para que essas peças voltem a se encaixar. Você pode estar pensando assim: mas nem tudo se encaixa, nem todas as peças podem se encaixar. De fato, eu sei, nem sempre a reconciliação é possível pela dureza do coração humano, pelas experiências humanas, pelas diferenças, às vezes, dos hábitos de vida. Mas a questão não é essa, tornar possível toda a reconciliação, não é essa, porque algumas não são de fato. A questão é, pelo menos, de que a gente possa entender, através dessa espiritualidade de Jesus, de que no que depender da gente, a gente vai contribuir para essa paz versada pelo sangue de Jesus, para um mundo em que as pessoas estejam, ou sejam, reconciliadas, aproximadas umas das outras. Por quê? Por quê, pastor? Porque a gente vive mais e melhor, a gente consegue construir a paz quando a gente se aproxima e ouve, entende o outro e convida justamente o outro para a mesa de Jesus também, que é diferente. Então, a vida ganha mais sentido, sabe? A vida da pessoa que é convidada para a mesa de Jesus, como Levi, fica mais bonita, e a nossa vida fica mais cristã, quando o nosso empenho está em vamos ajudar a reconstruir as relações.
Vamos nos aproximar, ao invés de vamos nos separar, vamos segregar, vamos lacrar tudo na internet, destruir, vamos acabar com eles. Não sei se vocês estão entendendo, mas não bastasse o fato de que por si só, aquela reunião já deixava clara qual era o propósito de Jesus. O nosso mestre ainda se deu o trabalho, que ele nem precisava fazer, e que ele nem fazia sempre, de responder a pergunta que foi feita aos discípulos de Jesus: por que vocês comem com publicanos e pecadores? E Jesus responde assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E essa resposta aqui, ela é fascinante, porque Jesus, se você se perguntar por que Jesus se reúne com essa gente, por que se aproximar desse povo, se o Senhor diz ser quem é? Essa é a pergunta da religião. Essa é a pergunta dos fariseus. Por que se reunir com eles se o Senhor está aqui como um representante de Deus na terra? Por que se sentar na mesma mesa de publicanos e pecadores se você é o Messias? Por que se sentar com eles se o Senhor quer ensinar a gente a viver a lei de Moisés? Se é esse o propósito do Senhor, ensinar a lei de Moisés e os profetas, por que com essa gente? E Jesus responde dizendo: porque eu estou aqui com uma missão. Eu estou aqui com uma missão, que não é ficar gastando meu tempo com quem acha que não precisa de nada. Literalmente é isso que ele fala. Eu não vim para justo. Eu não vim para quem acha que não precisa de nada. A minha missão é oferecer alívio e esperança, oferecer salvação para quem deseja encontrar sentido para a sua vida, para quem deseja ser salvo, para quem deseja ser curado de suas aflições. É isso. É isso, e Jesus sabia que os fariseus precisavam disso também. Porque em muitos momentos Jesus chama esses fariseus de hipócritas. Porque Jesus sabe que eles sabem quem são. Jesus sabe que eles também são pecadores. Sabe, os fariseus são chamados de hipócritas várias vezes nos evangelhos por Jesus, porque no exercício religioso do espaço público, eles são irretocáveis, eles são perfeitos, eles subjugam e comparam as pessoas com essa perfeição que eles mostram no serviço religioso, no ambiente público. Mas dentro da casa deles, eles sabem de suas vulnerabilidades. E Jesus olha para eles e diz: hipócritas, vocês têm espelho em casa, vocês se veem, vocês sabem quem vocês são. E vocês fecham o reino de Deus diante dos homens. Jesus diz para eles: vocês mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. É a acusação que Jesus faz lá em Mateus 23, para eles. Quem aqui está no lugar de se colocar perfeito para julgar qualquer outra pessoa? Só Deus, então deixa para Ele. Não seja hipócrita. É isso que Jesus está dizendo: você tem espelho em casa. Vocês sabem quem vocês são e mesmo assim vocês cobram do outro. Isso, não deixam eles entrarem no reino. Que jugo pesado, Jesus fala. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus não se propõe na nossa história para nos oferecer a cura que a gente deseja necessariamente. Jesus, Ele pode até fazê-lo, tá? Mas Ele não se propõe para isso. Jesus não se propõe em nossa história para oferecer o dinheiro que a gente pede. Ele pode até fazer, mas não é para isso que Ele veio na nossa história. Jesus não se propõe na nossa história para garantir a vaga de emprego que vai ser só nossa, porque agora a gente caminha com Jesus. Ele pode até abrir portas, mas Ele não se propõe a isso. Essa lógica é uma lógica muito distante do espírito do Evangelho. A companhia de Jesus não é a garantia, sabe, da vaga
do estacionamento, quando a gente vai num show e está tão difícil de estacionar e de repente você chega, está todo mundo procurando uma vaga e o carro da sua frente sai e você fala, obrigado Deus, Deus mima a gente, sabe? A gente diz isso, a gente faz essas coisas, quer dizer, Deus mima você, mas não mima os outros 30 mil carros, não mima os outros 29.999 carros que estão ali tentando estacionar, mas mima você. Parabéns, sabidão, espertão você, né? Porque Deus, você ganhou um privilégio de Deus. A companhia de Jesus não tem a ver com esse tipo de coisa, não tem a ver com a vaga no estacionamento, mas é justamente presenciar, testemunhar esse Deus que encarna na nossa história, oferecendo uma companhia para a gente e possibilitando, sabe o quê? Para a gente, nas nossas histórias, reconciliação entre gente, aproximando gente que estava distante. É isso que Jesus propõe, trazer paz, aproximar, ajudar a resolver os dilemas relacionais que a gente vive. Ou como diz o profeta Malaquias, converter o coração dos filhos aos pais, converter o coração dos pais aos filhos, aproximar, reunir publicanos e pecadores, cobradores de impostos e devedores, em uma mesma mesa. Por que Jesus se reúne com essa gente? Porque Jesus é a expressão desse Deus que veio reconciliar consigo e nos reconciliar com os outros. Nós somos muito diferentes uns dos outros. Alguém já disse, acho que foi Martinho Lutero, a minha paróquia é um mundo. E quando Lutero disse isso, a minha paróquia é o mundo, ele quis dizer, a minha igreja está lá fora. Mas quando a gente olha aqui para dentro, a gente tem muitos mundos representados. A gente tem muitas etnias, muitas origens, muitas classes sociais, pessoas privilegiadas e pessoas não privilegiadas. A gente é muito diferente. O mundo existe aqui, entre nós, nessa paróquia também. Nós temos pensamentos diferentes, nós temos gostos diferentes, nós temos times para os quais torcemos diferentes, sabe, nós temos predileções distintas, nós temos visões políticas distintas uns dos outros, nós temos inclusive teologias que conflitam por vezes. Nós gostamos de algumas coisas que outros não gostam, e outros gostam de algumas coisas que nós não gostamos. Mas nós podemos viver como um povo, Jesus está dizendo. Nós podemos viver como um povo, porque o ministério de Cristo é o ministério da reconciliação. E isso precisa ser reafirmado em todo momento no nosso tempo. As nossas diferenças não precisam nos afastar, porque se Jesus reuniu em torno da mesa publicanos e pecadores, cobradores e devedores, isso significa significa a nós, que a respeito das nossas diferenças, sejam elas quais forem, estejam elas onde estiverem, nós podemos viver em torno dessa mesa, contribuindo com a construção de bem comum. E o que é esse bem comum? É a transformação desse mundo, da nossa humanidade, e a transformação desse mundo num mundo, no que depender de nós, Igreja de Jesus, ele terá mais a cara de céu do que de inferno, mais a cara de acolhimento do que acusação, mais a cara de abraço do que segregação, mais a cara de paz do que de guerra. No que depender de nós. Por que Jesus, por que o Senhor come e se senta na mesa com essas pessoas? Porque Jesus não veio preservar uma tradição dentro de um museu, que vai se separando com o tempo da transformação que acontece no mundo. Não. Jesus veio para montar com as peças da humanidade um grande e belo mosaico de pecadores
e pecadoras. Gente como a gente, sabe? Gente que é falha, gente que tem problema, gente que tem vícios, gente que passa por luta, gente que acerta também, que tem muita beleza, tem muita virtude também, e que pode caminhar como povo, sempre acreditando que se Deus nos reconciliou com Ele em Cristo Jesus, Ele também pode nos reconciliar uns com os outros. Ele pode. Essa mesa que está posta aqui, que nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, com todo o respeito, como nós fizemos hoje pela manhã e nos colocamos em volta dessa mesa. Essa mesa é uma mesa de aproximação, e com todo o respeito a nós, a nossa religião, é uma mesa de Jesus, e ela é a mesma mesa que está aqui na casa do Levi. Jesus está reunindo em torno dessa mesa homens e mulheres, pecadores e pecadoras, que não são perfeitos, mas que são chamados sempre a se sentar na mesa para viver a conversão, o arrependimento, a transformação que for necessária, que Jesus quer fazer e que tem a ver com o relacionamento que a gente desenvolver com Jesus. Essa mesa é a expressão de que Deus está fazendo paz com a gente. Porque quando Jesus, o seu Filho, morre na cruz e retoma a vida ao terceiro dia, Ele o faz como expressão desse projeto de reconciliação com Deus e com o outro. Nem não pense você que para participar dessa mesa você precisa ser uma pessoa perfeita. Porque nem eu, nem você, nem ninguém jamais conseguirá oferecer isso para Deus, perfeição. Tudo que Deus pede da gente é uma consciência da gravidade da nossa condição ambígua, falha e errante. A gente fala como pecaminosa. E também Deus pede para a gente a consciência do espanto, ou que causa espanto, que é justamente esse mistério de que Deus nos ama do jeito que nós somos. E ponto final. Ele nos ama. Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer nos levar a outros lugares, sim. Mas Ele nos ama do jeito que nós somos. Ele nos ama do jeito que nós somos. E por Ele, assim como nós somos, fomos acolhidos, abraçados, salvos por seu Filho, Ele também quer fazer isso com todo mundo. E sempre existe um lugar, então, vago, aqui nessa mesa de Jesus, para quem descobriu, talvez até nesse exato momento, que também há lugar na casa, como na casa de Levi, para pecadores como nós. É isso. Eu acho que a gente é muito rápido em julgar, a gente é muito rápido em se revoltar, em ter um ego ferido, quando a gente vê uma outra imagem, como aconteceu nas Olimpíadas. A gente fala, que profanação. Mas, meu irmão, Jesus, Ele rasgou o véu de separação entre sagrado e profano. Jesus disse que sagrado é a vida. O véu se rasgou, o texto diz, quando Jesus morre na cruz. E aquilo que era considerado sagrado no templo, entrou para a vida, foi descoberto, foi desvelado. A vida humana é sagrada porque Deus entrou nela e decidiu salvá-la. E por ela morreu. E venceu a morte. E ressuscitou para que a gente tenha vida. Amém? Que a gente possa aprofundar na nossa caminhada cristã e entender, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, com as surpresas que essa espiritualidade de Jesus coloca diante da gente, o caminho para o qual Deus nos chama como discípulos e discípulas de Jesus.